Quando ouvi a voz do Gustavo do lado de fora do quarto dizendo para Raquel: "Hoje é o dia, amor", senti meu estômago gelar. Eram 10 da noite de uma sexta-feira chuvosa. Eu estava deitada na minha cama havia 6 semanas, desde a cirurgia do quadril. Uma queda estúpida no banheiro, fratura exposta, 3 parafusos de titânio, repouso absoluto. O Dr. Alberto Reis tinha sido claro. Dona Inês, 60 dias sem colocar peso na perna. Nada de teimar. Eu obedeci. Fiquei ali, naquela cama que virou minha prisão. Dependendo de quem? Do meu filho, do Gustavo. Ele tinha se oferecido para me cuidar antes mesmo de eu sair do hospital. "Mãe, vem para casa. A gente cuida da senhora direitinho. A Raquel trabalha de casa agora. Vai ficar de olho. Eu tô desempregado mesmo. Tenho tempo." Falou com aquele jeitinho de filho prestativo, sabe? Aquele tom que derrete o coração de mãe. Eu aceitei porque achei que era amor de filho. Porque pensei, finalmente o Gustavo tá mostrando gratidão por tudo que fiz por ele. Que idiota eu fui. Que velha trouxa e iludida. Nas primeiras 2 semanas, tudo parecia normal. Ele me trazia café da manhã na cama. Ovo mexido, pão torrado, suco de laranja. Me ajudava no banho, segurando meu corpo dolorido com cuidado. Trocava meus lençóis quando eu suava de dor à noite. Levava minha roupa suja para lavar. Eu pensava, meu filho cresceu, virou homem de verdade. Mas aí começaram as coisas estranhas. Primeiro foram os remédios. Dr. Alberto tinha receitado 3 medicamentos. Um anti-inflamatório de manhã, um analgésico a cada 8 horas e um relaxante muscular à noite antes de dormir. Simples. Mas o Gustavo começou a aparecer com comprimidos extras. "Mãe, o médico ligou e disse para tomar mais esse aqui. Vai ajudar a cicatrizar mais rápido." Eu olhava para a pílula branca na mão dele, sem caixa, sem receita, e perguntava: "Que remédio é esse?" "É um suplemento de cálcio, mãe, pro osso." Eu tomava porque confiava, mas aí ele começou a insistir demais. Toda noite, além dos remédios normais, vinha com 2, 3 comprimidos extras. "Toma esse calmante. Vai te ajudar a dormir melhor, mãe. A senhora fica se revirando a noite toda." Eu recusava. "Não preciso, filho. Tô dormindo bem." Ele insistia. "Mãe, pelo amor de Deus, só toma. É para sua recuperação." E ficava ali parado, olhando, até eu engolir. E a Raquel, minha nora. Aquela mulher sempre foi fria comigo. Desde o dia que o Gustavo me apresentou ela, senti aquele clima estranho. Ela me cumprimentava com um beijinho no ar, nunca encostava de verdade. Falava comigo com aquele tom educado demais, profissional demais, tipo atendente de banco. Mas agora, com eu acamada na casa deles, ela estava sempre por perto, observando. Com aqueles olhos claros e gelados, calculistas, medindo cada movimento meu. Teve um dia que pedi para ela me ajudar a ir até o banheiro. Gustavo tinha saído para comprar pão. Ela veio, me levantou da cama com uma força seca, quase brusca. Eu gemi de dor. "Ai, Raquel, devagar." Ela nem olhou para mim. "Dona Inês, a senhora pesa bastante. Precisa fazer regime quando melhorar." Eu pesei a vida inteira 65 quilos. Nunca fui gorda. Mas ela falou daquele jeito como se eu fosse um fardo insuportável. No banheiro, enquanto eu me apoiava na parede, ouvi ela suspirar alto, impaciente. Como se aqueles 3 minutos de ajuda fossem um sacrifício imenso. Quando terminei, ela me levou de volta para a cama e saiu do quarto sem dizer uma palavra. Nem precisa de mais alguma coisa? Nem tá sentindo dor? Nada. Eu deitei ali, olhando pro teto e pensei, essa mulher não gosta de mim. Nunca gostou. Mas não imaginava até onde ia a frieza dela. Uma tarde, devia ser umas 3 horas, eu estava deitada tentando ler um livro que a Sônia, minha melhor amiga, tinha me emprestado, romance policial. Mas a dor no quadril não me deixava me concentrar. Foi quando ouvi vozes vindas da cozinha. Gustavo e Raquel conversando. Achei que estavam brigando porque o tom estava alterado. Ele falava nervoso. "Quanto tempo mais a gente aguenta bancar essa situação?" Raquel respondeu com aquela voz fria. "Suas dívidas vencem mês que vem, Gustavo. A clínica tá quebrada. Não tá entrando dinheiro. A gente precisa resolver isso logo." Fiquei imóvel, prestando atenção. Meu coração começou a bater mais rápido. "Gustavo, eu sei. Mas como? A gente não tem de onde tirar 500 mil reais, Raquel? 500 mil reais? Meu filho devia 500 mil reais?
Raquel, com aquela calma assustadora. A gente não precisa tirar de lugar nenhum. A solução tá ali, deitada no quarto. Silêncio. Gustavo. Do que você tá falando? Raquel. Ela tem o apartamento, tem investimentos, tem tudo que a gente precisa. E ela tá tomando um monte de remédio. É só aumentar a dose. Ninguém vai desconfiar. Mulher velha, pós-cirurgia, complicações. Acontece direto. Meu sangue gelou. Eu parei de respirar. Não podia ter ouvido aquilo. Não podia, mas ouvi. Minha nora estava sugerindo me matar. E meu filho, em vez de gritar, em vez de expulsar ela dali, ficou em silêncio. Depois de uns segundos eternos, ele falou baixo. Você tá maluca? Ela. Tô realista. Ela tem 68 anos. Já viveu. Tá sofrendo aí naquela cama. A gente tá se matando pra cuidar dela. E quando ela morrer, a gente herda tudo e resolve nossa vida. Ou você prefere perder a casa, ver seu nome sujo, ser despejado? Gustavo não respondeu. Não disse jamais. Não disse você é louca. Não disse ela é minha mãe. Não disse nada. E o silêncio dele foi pior que qualquer palavra. Raquel continuou. Pensa, Gustavo. É a única saída. E vai ser rápido, indolor. Ela nem vai perceber. Eu estava tremendo embaixo das cobertas, lágrimas descendo pelo rosto. Meu filho. Meu único filho. O menino que eu carreguei 9 meses na barriga, que eu amamentei, que eu criei sozinha depois que o pai dele morreu. Estava considerando me matar por dinheiro. Ouvi os passos deles se afastando da cozinha. A porta da sala fechou. Fiquei ali, paralisada, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Será que entendi errado? Será que era só um desabafo? Mas não. A voz da Raquel era clara, calculada. Ela tinha um plano. Naquela noite, quando Gustavo trouxe meu jantar, sopa de legumes requentada, eu olhei para ele tentando encontrar algum sinal de humanidade, algum arrependimento. Mas ele evitou meu olhar. Colocou a bandeja na mesinha de cabeceira e disse: Come tudo, mãe. Tá esfriando. Depois trouxe os remédios. Dessa vez eram 6 comprimidos. 6. Gustavo, isso é muito remédio. Ele. O médico ajustou a dose, mãe, para a senhora recuperar mais rápido. Mentira. Eu tinha falado com o doutor Alberto 2 dias antes. Ele tinha me ligado para saber como eu estava. Não tinha mudado nenhuma medicação. Olhei para os comprimidos na palma da minha mão. Brancos, amarelos, um rosa. Qual deles era para me matar? Ou eram todos? Fingi que levei a boca, mas escondi debaixo da língua. Gustavo ficou ali parado, observando. Toma água, mãe. Engole direito. Tomei um gole. Fingi que engoli. Ele esperou mais um pouco. Depois saiu. Assim que a porta fechou, cuspi os comprimidos na minha mão. Olhei para eles. Meu filho tinha acabado de tentar me envenenar. Levantei da cama com uma dificuldade absurda. Meu quadril doía tanto que vi estrelas, mas a adrenalina era mais forte. Fui até a gaveta da mesinha de cabeceira, abri e escondi os comprimidos no fundo, embaixo dos meus lenços. Voltei para a cama suando frio. Nas noites seguintes, a mesma coisa. Gustavo trazia remédios demais. Eu fingia que tomava, guardava tudo e ficava alerta, muito alerta. Comecei a prestar atenção em tudo, nos olhares que eles trocavam, nas conversas baixas que tinham quando achavam que eu estava dormindo, nas vezes que Raquel entrava no quarto só para me observar, sem falar nada, com aquele olhar frio de quem estava esperando eu morrer. Fazia 2 semanas que eu estava fingindo tomar os remédios quando, numa manhã de terça-feira, o Gustavo entrou no quarto com uma expressão diferente, meio nervoso, meio determinado. Mãe, a gente vai sair hoje à noite. Jantar de aniversário de casamento. A senhora fica bem sozinha? Eu disse que sim. Ele. Vou deixar tudo preparado. Comida, água, remédios, qualquer coisa, me liga. Mas eu sabia que aquela noite ia ser diferente. Senti no ar, naquele cheiro de perigo que só quem já passou perto da morte consegue sentir. Eles saíram de casa às 7 da noite. Me deram um beijo de tchau. Gustavo até apertou minha mão. Descansa, mãe. A gente volta tarde. Raquel deu aquele sorriso falso dela. Qualquer coisa, a senhora nos liga, tá? Eu acenei. E quando a porta da frente bateu, respirei fundo. Às 10 da noite, ouvi a chave girando na fechadura. Eles tinham voltado, mais cedo do que o previsto. Ouvi os dois conversando no corredor, baixo, tenso. E então ouvi a voz do Gustavo,
mais alta, mais firme. Hoje é o dia, amor. Raquel respondeu. Tem certeza? Gustavo. Tenho. Não aguento mais isso. Vamos acabar logo com essa situação. Fechei os olhos, respirei fundo e esperei. A porta do quarto se abriu. Gustavo entrou com um copo d'água na mão direita e um punhado de comprimidos na esquerda. Muitos comprimidos. Contei rapidamente. 15. Ele se aproximou da cama, sentou na beirada e sorriu. Um sorriso que eu nunca tinha visto no rosto do meu filho. Um sorriso cruel, distante. Como se eu não fosse mais a mãe dele. Como se eu fosse só um obstáculo. Mãe, trouxe seus remédios. Toma tudo de uma vez. Vai te ajudar a dormir melhor. Você precisa descansar. Olhei para os comprimidos. Depois para o rosto dele. Isso é muito remédio, Gustavo. Ele, sem piscar. O médico mandou aumentar a dose, mãe, para a senhora recuperar mais rápido. Quanto antes tomar, antes sara. Mentira. Mais uma mentira. Peguei os comprimidos com a mão trêmula. Olhei para cada um deles. Brancos, amarelos, rosas, um verde. Qual deles ia parar meu coração? Quantos minutos eu tinha de vida se engolisse aquilo? Levei à boca. Coloquei todos debaixo da língua. Peguei o copo d'água. Fingi que engoli. Gustavo ficou ali, parado, olhando, esperando, com aqueles olhos fixos em mim, como um predador observando a presa morrer. Deitei devagar. Fechei os olhos. Fingi que estava relaxando. Ouvi ele respirar fundo. Um suspiro. De alívio. De culpa. Não sei. E então, ele se abaixou, aproximou o rosto do meu ouvido e sussurrou com uma frieza que partiu meu coração em 1000 pedaços. Tome tudo e durma para sempre, velha. A gente não aguenta mais você. Senti o hálito dele no meu rosto, quente, com cheiro de cerveja. Meu coração batia tão rápido que achei que ele ia ouvir, mas continuei imóvel, respirando devagar, fingindo que estava adormecendo, fingindo que estava morrendo. Ele ficou ali por mais uns segundos. Depois se levantou, andou até a porta, parou, olhou para mim pela última vez e saiu. Fechou a porta com cuidado, como quem fecha um caixão. Ouvi ele falando com Raquel na sala. A voz dela, ansiosa. E aí, Gustavo? Pronto. Dei tudo. Ela tomou. Raquel. Quantos? Gustavo. 15 comprimidos. Mais que o suficiente. Raquel. Quanto tempo até? Gustavo. O farmacêutico disse que com essa dose, umas 2 horas. Quando a gente voltar de madrugada, ela já vai ter ido. Aí a gente liga pro SAMU, fala que ela teve uma parada cardíaca e acabou. Eles riram. Os dois riram. Uma risada baixa, nervosa, mas era riso. Riso de quem acabou de assinar a sentença de morte da própria mãe e estava aliviado. Ouvi a porta da frente se abrir. Os passos deles no corredor. A porta batendo. O silêncio. Fiquei deitada por mais 30 segundos. Depois abri os olhos. Cuspi os 15 comprimidos que estavam debaixo da língua. Estavam todos molhados, grudados uns nos outros. Peguei cada um com a mão tremendo. Coloquei no saquinho plástico onde eu guardava os outros. Agora tinha quase 60 comprimidos. 60 tentativas de me matar. Levantei da cama. Meu quadril gritou de dor. Não me importei. A dor física era nada perto da dor que eu sentia no peito. Tranquei a porta do quarto por dentro. Fui até a gaveta onde o Gustavo tinha confiscado meu celular 3 semanas atrás, dizendo que eu precisava descansar e não ficar mexendo em telefone. Peguei. A bateria estava quase acabando. 10%. Sentei na beirada da cama. Respirei fundo e disquei 190. Tocou 3 vezes. Uma voz feminina atendeu. Polícia Militar. Qual a emergência? Minha voz saiu trêmula, mas firme. Alô? Meu filho tentou me envenenar. Ele me deu uma overdose de remédios achando que eu ia morrer. Eu fingi que tomei, mas não tomei. Ele saiu de casa achando que quando voltar eu vou estar morta. Preciso de ajuda. Urgente. A atendente ficou em silêncio por um segundo. Depois, a senhora está em perigo agora? Ele está aí? Não. Ele saiu. Mas pode voltar a qualquer momento. Eu não sei quanto tempo tenho. Endereço? Dei meu endereço. Apartamento 302, Rua Independência, Porto Alegre. Polícia a caminho. Fica na linha comigo, tá? Não desliga. Fiquei, sentada ali, tremendo, com o telefone colado no ouvido. A moça do outro lado me fazia perguntas. A senhora consegue trancar a porta? Já tranquei. Tem alguém que pode ficar com a senhora? Minha amiga mora no mesmo prédio. Apartamento 105. A gente vai avisar ela também. Juntei todos os comprimidos que eu tinha guardado.
Peguei a receita médica original que o Dr. Alberto tinha me dado no hospital. 3 medicamentos. Não 15. 3. E esperei. 5 minutos. 10 minutos. 15 minutos. Então ouvi. A sirene. Longe no começo. Depois mais perto. Mais perto. Parando na frente do prédio. Ouvi batidas na porta do apartamento. Fortes. Polícia! Abra a porta! Eu gritei do quarto com toda a força que tinha. Estou aqui! Trancada no quarto. A chave reserva do apartamento está embaixo do tapete da entrada. Ouvi barulho de gente se movimentando. A porta da frente se abrindo. Passos no corredor. Vozes. Então bateram na porta do quarto. Dona Inês? Pode abrir, é a polícia. Destranquei a porta com a mão tremendo. Abri. 2 policiais entraram. Uma delas era mais velha, uns 45 anos, cabelo preso num coque, expressão séria. Ela olhou para mim, para os comprimidos na minha mão, para o meu rosto pálido, para os meus olhos inchados de tanto chorar. A senhora está bem? Balancei a cabeça. Estou, mas meu filho vai voltar de madrugada achando que vou estar morta. Ela entendeu na hora. Meu nome é Cristina Ferraz. Sou delegada. Quantos comprimidos ele te deu essa noite? 15. Tá tudo aqui. Mostrei o saquinho. E tem mais que eu guardei das outras vezes que ele tentou me forçar a tomar. Ela pegou o saco, olhou para cada comprimido. Depois me olhou com uma expressão que misturava raiva e compaixão. A senhora vai ao hospital agora fazer exames de sangue. Preciso confirmar que não tem nenhum vestígio dessas substâncias no seu organismo. E a gente vai esperar seu filho aqui. Quando ele voltar, vai encontrar uma surpresa. Senti as pernas bambearem. A Cristina me segurou. Calma, a senhora é muito corajosa. Salvou a própria vida. Lágrimas desceram. Ele é meu filho. Meu único filho. Ela apertou minha mão. Eu sei, mas ele tentou te matar. E isso não tem perdão. Eles me levaram para a ambulância que estava estacionada na frente do prédio. Sônia, minha melhor amiga há 40 anos, me viu sendo carregada numa maca e correu da portaria. Inês, meu Deus, o que aconteceu? Segurei a mão dela e contei tudo, chorando, soluçando, as palavras saindo embaralhadas, o plano, os remédios, a conversa que eu ouvi, a tentativa de hoje, tudo. Sônia ficou branca, depois vermelha de raiva. Aquele desgraçado, aquele filho da mãe, eu vou matar ele. Cristina interveio. A senhora não vai fazer nada. A justiça vai cuidar disso. Sônia entrou na ambulância comigo. Me segurou a mão o caminho todo até o hospital. Não soltou um segundo. No hospital, me levaram direto para o pronto-socorro. Fizeram coleta de sangue. 3 tubos. A enfermeira era gentil. Dona Inês, vai dar tudo certo. A senhora foi muito esperta. Esperta. Eu não me sentia esperta. Me sentia destruída. Enquanto esperava o resultado dos exames, pedi para Sônia ligar para o Dr. Alberto. Ela ligou. Explicou a situação. 15 minutos depois, ele apareceu no hospital. Ainda de roupa social, tinha saído de um jantar. Quando me viu sentada naquela maca, com a cara inchada de chorar, ele veio correndo. Inês, me conta o que aconteceu. Contei. Ele ouviu tudo em silêncio. Quando mostrei os comprimidos que a Cristina tinha trazido para o hospital para análise, ele ficou branco. Pegou cada um, identificou. Isso aqui é diazepam. Isso é clonazepam. Isso é zolpidem. Isso é fentanil. Inês. Ele me olhou com os olhos marejados. 15 comprimidos desses juntos? Você teria uma parada cardíaca em menos de 1 hora. E seria irreversível. Fechei os olhos. Ele queria me matar rápido. Dr. Alberto sentou do meu lado. Segurou minha mão. Você é uma guerreira, Inês. Uma guerreira. Os exames voltaram. Sangue limpo. Nenhum vestígio de nenhuma substância, além dos medicamentos que eu realmente estava tomando nas doses corretas. Dr. Alberto emitiu um laudo técnico, atestando que os comprimidos que me foram dados causariam morte certa, e me abraçou. Enquanto isso, lá no apartamento, a delegada Cristina e mais 4 policiais esperavam. Ela me ligou do meu próprio telefone fixo. Dona Inês, a gente vai ficar aqui. Seu filho tem previsão de voltar que horas? Ele disse que voltaria de madrugada, depois que eu estivesse morta. Então vamos esperar. Eram quase meia-noite quando Gustavo e Raquel voltaram. A delegada me contou tudo depois, com detalhes. Eles chegaram rindo. Tinham ido num bar, bebido, comemorado minha morte antes mesmo dela acontecer.
Gustavo colocou a chave na fechadura, abriu a porta, entrou. Raquel atrás dele. Foram direto para o corredor. Gustavo sussurrou. Vou ver se ela já foi. Caminhou até o quarto. Abriu a porta. Acendeu a luz. A cama estava vazia. Ele soltou um grito. Cadê ela? Cadê minha mãe? Raquel correu para o quarto. Olhou para a cama vazia, para os lençóis revirados. Onde ela está? Gustavo entrou em pânico. Revirou o quarto, abriu o guarda-roupa, olhou embaixo da cama, correu para o banheiro. Mãe! Mãe! Voltou para o corredor, desesperado. Ela não está aqui. Onde ela foi? Foi quando viu a delegada Cristina, sentada na poltrona da sala, com os braços cruzados, olhando para ele. Gustavo congelou. Cristina se levantou devagar. Boa noite, Gustavo. Sua mãe está viva, no hospital, fazendo exames, e você está preso. O rosto dele ficou branco. Raquel tentou correr. 2 policiais bloquearam a porta. Ninguém sai daqui. Cristina caminhou até Gustavo. Mostrou o saco com os comprimidos. Reconhece isso? Sua mãe guardou tudo. Cada comprimido que você tentou enfiar goela abaixo dela nas últimas semanas. 60 no total. E ela ouviu vocês conversando. Sobre o plano, sobre as dívidas, sobre matar ela para herdar os bens. Gustavo começou a tremer. Cristina. Você o quê? Ia dizer que foi engano? Que deu remédio demais sem querer? 15 comprimidos de uma vez, Gustavo? 15? Ele caiu de joelhos, literalmente. Não foi ideia minha, foi dela. A Raquel que planejou tudo. Ela que disse que era a única saída. Eu não queria. Eu juro que não queria. Raquel gritou. Cala a boca, idiota. Não fala nada. Mas era tarde. Gustavo estava desmoronando, chorando. Ela disse que era rápido, que a mãe nem ia sofrer, que a gente ia herdar tudo e resolver nossa vida. Eu tô devendo 500 mil reais. Iam tomar minha casa. Eu ia ficar na rua. Cristina olhou para ele com nojo. Então você preferiu matar sua mãe a perder sua casa. Que filho maravilhoso. Os policiais colocaram algemas nos 2. Gustavo chorava. Raquel estava em silêncio, fria, calculista até o fim. Cristina leu os direitos deles. Vocês estão presos em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, premeditação, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima. Podem ficar calados. Tudo o que disserem será usado contra vocês. Levaram os 2 para a delegacia. No caminho, reviraram a casa. Encontraram um caderno no quarto do casal. Um caderno com anotações, datas, dosagens de remédios, até um roteiro do que falar para o médico quando eu morresse. Ela teve complicações pós-operatórias. Encontramos ela sem vida na cama. Fizemos massagem cardíaca, mas não adiantou. Tinham planejado até o choro falso. Cristina me ligou no hospital. Eram 2 da manhã. Dona Inês, eles estão presos. E a gente encontrou tudo. Provas documentadas do plano. Seu filho confessou. Jogou a culpa na esposa, mas confessou. Eu não sentia nada. Nem alívio, nem raiva. Só um vazio imenso. Obrigada, delegada. A senhora vai precisar prestar depoimento amanhã. Mas por hoje descanse. A senhora salvou a própria vida. Isso é mais do que muita gente consegue fazer. Desliguei. Olhei para Sônia, que estava sentada do meu lado havia 6 horas. Eles prenderam o Gustavo. Ela assentiu. Ele merece. Eu quis discordar. Quis dizer, mas ele é meu filho. Mas não consegui. Porque filho de verdade não faz isso. Filho de verdade não envenena a própria mãe enquanto ela dorme indefesa numa cama. Fiquei no hospital 3 dias em observação. Sônia não saiu do meu lado. Dormia numa cadeira desconfortável ao lado da minha cama. Me trazia comida de casa porque eu não conseguia comer a comida do hospital. Me penteava. Me fazia companhia. No 3º dia, Dr. Alberto me deu alta. Você está bem fisicamente, Inês. O quadril está cicatrizando bem. Mas emocionalmente, vai precisar de ajuda. Terapia, apoio. Eu sabia. Quando saí do hospital, Sônia me levou para a casa dela. Um apartamento pequeno, 2 quartos, aconchegante. Cheiro de café fresco e bolo caseiro. Você não vai voltar para aquele apartamento sozinha. Fica aqui comigo até se recuperar de verdade. Aceitei, porque eu não conseguia nem pensar em entrar naquele quarto de novo. Não conseguia imaginar dormir naquela cama onde meu filho tinha me dado veneno. Mas eu sabia uma coisa. Aquilo não ia ficar assim. Eu ia reagir, ia me vingar, ia fazer justiça. Não da forma que eles esperavam.
Não com violência, mas com a lei, com a verdade, com dignidade, porque eu não era uma velha indefesa que ia morrer calada. Eu era Inês, 68 anos, ex-contadora, viúva, mãe traída. E eu ia mostrar para o Gustavo e para Raquel que subestimaram a pessoa errada. Antes de te contar o que aconteceu quando a polícia chegou, me diz: se fosse você nessa cama, tendo ouvido seu próprio filho planejar sua morte, você teria coragem de denunciar? Ou o amor de mãe te faria perdoar? Deixa sua opinião nos comentários enquanto eu continuo minha história. No dia seguinte, fui prestar depoimento na delegacia. Sônia foi comigo. A delegada Cristina me recebeu numa sala pequena, com uma mesa de metal, 2 cadeiras e um gravador. Dona Inês, vou precisar que a senhora conte tudo, do começo, com detalhes. E eu contei, desde a queda no banheiro, a cirurgia, o convite do Gustavo para eu me recuperar na casa dele, as primeiras semanas normais, depois os remédios extras, a conversa que eu vi entre ele e a Raquel na cozinha, as noites fingindo que tomava os comprimidos, até a última noite. Os 15 comprimidos, a frase que ele sussurrou no meu ouvido: tome tudo e durma para sempre, velha. Cristina ouvia em silêncio. Anotava tudo. Quando terminei, ela desligou o gravador. Dona Inês, com base no que a senhora relatou, nas provas que coletamos e na confissão parcial do seu filho, a gente vai indiciar os 2 por tentativa de homicídio qualificado. A pena pode chegar a 20 anos. 20 anos. Meu filho ia passar 20 anos na prisão. Eu deveria sentir culpa, deveria sentir dó, mas não senti. Senti justiça. Ele tem direito a advogado? Perguntei. Tem. Já chamaram um defensor público. A Raquel contratou um advogado particular com o dinheiro que ainda tinha. Eles vão sair? Por enquanto estão presos preventivamente. Vão para a audiência de custódia amanhã. O juiz decide se mantém a prisão ou concede liberdade. Mas com as provas que temos, duvido que soltem. Saí da delegacia exausta. Sônia me levou de volta para a casa dela. Fiz um chá de camomila. Sentei no sofá e chorei. Chorei por horas. Chorei pela mãe que eu fui, pelo filho que eu achei que tinha, pela família que nunca existiu de verdade. Sônia sentou do meu lado, me abraçou. Chora, Inês. Chora tudo. Depois a gente se levanta e segue. Mas naquele momento eu não queria me levantar. Eu queria sumir, desaparecer. Porque a dor de ser traída por estranhos dói, mas a dor de ser traída pelo próprio filho é uma dor que não tem nome, que não tem cura, que deixa um buraco no peito onde antes tinha amor. Nos dias seguintes, fiquei sabendo de mais coisas, coisas que me destruíram ainda mais. A delegada Cristina me ligava para me atualizar. Dona Inês, a gente investigou as finanças do seu filho. Ele está devendo R$480 mil. Cartões de crédito, empréstimos consignados, financiamento de carro, tudo atrasado. A casa onde ele mora está em processo de execução. Ele ia perder tudo em 2 meses. R$480 mil. Como meu filho acumulou uma dívida dessa? Cristina continuou. E a Raquel? A clínica odontológica dela fechou há 3 meses. Tava com dívidas trabalhistas, fornecedores, aluguel atrasado. Ela deve mais uns 50 mil. No total, os 2 juntos devem mais de R$500 mil. R$500 mil. Era exatamente o valor dos meus investimentos em CDB. Eles sabiam. Sabiam quanto eu tinha. E sabiam que se eu morresse, herdariam tudo. Tem mais, Cristina disse. A gente encontrou mensagens entre os 2, no celular da Raquel. Conversas planejando sua morte há pelo menos 2 meses. Desde antes de você cair e quebrar o quadril. Meu sangue gelou. Como assim? Eles já estavam planejando, Dona Inês. A queda foi um acaso. Mas quando aconteceu, eles viram a oportunidade perfeita. Você acamada, dependente, vulnerável, era o cenário ideal para executarem o plano. Desliguei o telefone, sentei no chão da sala e entendi. Meu filho não me amava, nunca amou. Ele só estava esperando o momento certo para me tirar do caminho e pegar meu dinheiro. Sônia me encontrou ali, sentada no chão, olhando para o nada. Inês, levanta, vem comer alguma coisa. Não tenho fome. Não importa, você precisa se alimentar. Ela me levantou, me levou para a cozinha, colocou um prato de sopa na minha frente. Eu comi mecanicamente, sem sentir gosto, sem sentir nada. Naquela noite, sozinha no quarto de hóspedes da casa da Sônia, olhei para o teto e me perguntei:
Onde foi que eu errei? Onde foi que falhei como mãe? O que fiz de errado para criar um homem capaz de me matar? Revirei minha vida inteira na memória. Gustavo sempre foi mimado? Não, eu o criei com limites, com responsabilidade. Ele sempre foi egoísta? Não. Tinha momentos de bondade, ajudava vizinhos, doava roupas. Mas talvez tudo fosse fachada. Talvez ele sempre tenha sido assim e eu nunca quis ver. Ou talvez a Raquel tenha mudado ele. Talvez ela tenha envenenado não só meu corpo, mas a mente do meu filho. Plantado a semente da ganância. Feito ele acreditar que eu valia mais morta do que viva. Mas no fundo, eu sabia que não podia culpar só ela. Gustavo era adulto. Tinha 44 anos. Ele fez uma escolha. Escolheu o dinheiro. Escolheu a própria conveniência. Escolheu me matar. E agora eu precisava escolher o que fazer com isso. Poderia desistir. Deixar a justiça seguir seu curso e nunca mais pensar no assunto. Viver o resto dos meus dias tentando esquecer. Mas eu não era assim. Eu nunca fui de deixar as coisas pela metade. Trabalhei 40 anos como contadora. Aprendi a fechar as contas, a deixar tudo ajustado, e essa conta com meu filho e minha nora ainda não estava fechada. Na semana seguinte, marquei uma reunião com um advogado, Dr. Maurício Campos, um advogado especializado em direito de família e sucessões que a Sônia conhecia. Ele me recebeu no escritório dele, um lugar elegante, com estantes cheias de livros de direito e um cheiro de café passado na hora. Dona Inês, a Sônia me contou o básico da sua situação, mas preciso ouvir da senhora. O que a senhora quer fazer? Respirei fundo. Quero tirar meu filho do meu testamento. Quero garantir que ele não receba 1 centavo dos meus bens quando eu morrer. Nem ele, nem a mulher dele. Dr. Maurício assentiu. A senhora pode fazer isso. Deserdação. Mas precisa ter causa justa. Tentativa de homicídio é causa justa? É a causa mais justa que existe. Ele sorriu. Um sorriso triste. Concordo. Vou preparar os documentos. A senhora vai precisar apresentar as provas do processo criminal. Cópias do inquérito, laudos, depoimentos, tudo que comprovar a tentativa de homicídio. Eu tenho tudo. Ótimo. E a senhora quer deixar os bens para quem? Pensei. Não tinha outros filhos. Não tinha netos. Meu marido tinha morrido. Meus pais já tinham falecido. Meus irmãos também. Eu estava sozinha no mundo, exceto pela Sônia. Quero dividir. Metade para minha amiga Sônia, que me salvou, e metade para instituições de amparo a idosos, para que outras pessoas na minha situação tenham ajuda. Dr. Maurício anotou tudo. Perfeito. Vou redigir um novo testamento. E vou entrar com a ação de deserdação. Seu filho vai ser notificado. Vai ter direito de se defender. Mas com as provas que existem, ele não tem chance. Saí do escritório mais leve. Não estava feliz, mas estava em paz. Estava fazendo o que precisava ser feito. Nos meses seguintes, mergulhei na recuperação. Fisioterapia 3 vezes por semana. Exercícios em casa, caminhadas curtas. Meu quadril melhorava aos poucos. A dor física diminuía, mas a dor emocional continuava. Toda noite, antes de dormir, eu pensava no Gustavo, no menino que ele foi, no homem que se tornou, e chorava. Sônia me dizia: Inês, você precisa parar de pensar nele. Ele não merece suas lágrimas. Mas como uma mãe para de amar um filho, mesmo um filho que tentou matá-la, eu não conseguia. Por mais que tentasse, por mais que racionalizasse, uma parte de mim ainda amava o Gustavo. E isso me destruía. Teve uma tarde que recebi uma carta. Envelope branco, letra tremida, remetente, Presídio Central de Porto Alegre. Era do Gustavo. Sônia viu a carta na mesa da cozinha. Não abre isso, Inês. Não lê. Vai ser manipulação. Vai ser chantagem emocional. Mas eu precisava saber o que ele tinha a dizer. Abri. Mãe, eu sei que não tenho direito de te pedir nada. Sei que o que fiz é imperdoável. Mas eu preciso que você saiba que eu me arrependo. Todo dia aqui dentro eu penso em você, no que eu fiz. E eu queria poder voltar no tempo e mudar tudo. Eu não sou esse monstro, mãe. Eu só estava desesperado. Desesperado e influenciado pela Raquel. Ela me convenceu que era a única saída. Que você ia morrer de qualquer jeito. Que seria rápido. Indolor. Eu sei que não é desculpa. Sei que não justifica. Mas eu não queria te machucar. Eu só queria resolver minha vida. Perdão, mãe. Por favor. Perdão. Amassei a carta.
Joguei no lixo e chorei. Sônia me abraçou. Ele não merece seu perdão, Inês. Eu sei, mas ele é meu filho. Não, ele foi seu filho. Agora ele é um criminoso. Ela estava certa. Eu sabia que estava, mas aceitar isso era aceitar que eu tinha falhado, que tinha criado um homem capaz de matar a própria mãe. E essa culpa me corroía por dentro. Foi a Sônia quem me tirou do fundo do poço. Inês, para. Para de se culpar. Você foi uma mãe maravilhosa, fez tudo certo, mas as escolhas dele não são culpa sua. Ele é um adulto. Ele decidiu. E agora ele paga. Comecei terapia. Uma psicóloga especializada em traumas familiares, doutora Beatriz. Nas primeiras sessões eu só chorava. Não conseguia falar. Ela esperava, pacientemente. Até que numa sessão, 3 meses depois da tentativa de homicídio, eu finalmente consegui dizer em voz alta: meu filho tentou me matar, e uma parte de mim ainda o ama. Doutora Beatriz assentiu. É normal, Inês. Amor de mãe não tem botão de desligar. Mas o que você precisa entender é que amar alguém não significa aceitar ser destruída por essa pessoa. E foi ali, naquela sala, sentada numa poltrona confortável, olhando para uma mulher que mal me conhecia, mas que entendia minha dor, que eu comecei a me reconstruir. Comecei a sair de casa. Voltei a fazer as coisas que gostava. Fui ao cinema com a Sônia. Jantei em restaurantes. Visitei amigas antigas. Comprei roupas novas. Me arrumava. Me olhava no espelho e via uma mulher, não uma vítima. Gustavo me mandou mais 3 cartas. Não abri nenhuma. Raquel tentou me ligar através do advogado dela. Bloqueei o número. Eles não tinham mais espaço na minha vida. 4 meses depois da prisão, o julgamento foi marcado. Dr. Maurício me ligou. Dona Inês, o Ministério Público apresentou a denúncia. Tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, premeditação e recurso que dificultou a defesa. A pena pode chegar a 20 anos para cada um. Quando é o julgamento? Daqui a 2 meses. A senhora vai precisar testemunhar. Testemunhar. Olhar para o meu filho no tribunal. Contar para um júri popular como ele tentou me matar. Reviver tudo. Eu vou. E eu fui. Mas antes disso, algo aconteceu que mudou tudo de novo. Eu estava em casa numa manhã de sábado, tomando café com a Sônia, quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Dona Inês? Aqui é Patrícia. Eu era secretária da clínica da Raquel. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Eu sei que a senhora não me conhece, mas eu preciso te contar uma coisa. Algo que ouvi. E que pode te ajudar no processo. O que você ouviu? Eu ouvi a Raquel conversando com o advogado dela. Ela disse que tem um plano B, que se ela for condenada, vai subornar uma testemunha para dizer que a senhora inventou tudo, que a senhora tem demência senil e que os remédios eram receita médica normal. Meu coração acelerou. Você tem prova disso? Tenho. Gravei a conversa. No meu celular. Por que você está me contando isso? Silêncio. Depois. Porque eu trabalhei para Raquel 5 anos. E ela me demitiu sem pagar minhas verbas. Deixou eu na mão. Então, eu não devo nada para ela. E você merece justiça. Marquei de encontrar Patrícia no dia seguinte. Ela me entregou o áudio. Levei para a delegada Cristina. Ela ouviu. E sorriu. Essa gravação acaba com qualquer chance de defesa deles. Tentativa de obstrução de justiça. Vou incluir no processo. E foi nesse momento que eu entendi. A vida tinha me dado a ferramenta final para destruir aqueles que tentaram me destruir. E eu ia usar. Porque eu não era mais a Inês que morreu de confiança. Eu era a Inês que renasceu da própria dor. E eu ia fazer justiça. O áudio que Patrícia me entregou era uma bomba. Ouvi várias vezes, sozinha, com os fones de ouvido. A voz da Raquel era fria, calculada. Ela dizia para o advogado: se o júri não engolir nossa versão, a gente compra a testemunha. A enfermeira que cuidou dela no hospital. Oferece 15 mil. Ela aceita. E vai dizer que a Inês confundiu remédios porque tem demência. O advogado respondeu: é arriscado. Se descobrirem... Raquel: não vão descobrir. A velha não tem como provar que está lúcida. A gente vai trazer laudos psiquiátricos falsos se precisar. Eu pausei o áudio. Velha. Ela me chamou de velha. Como se minha idade fosse um defeito. Como se ter 68 anos significasse que eu era descartável. Insignificante. Levei o áudio para a delegada Cristina. Ela convocou Patrícia para depor formalmente.
e abriu uma investigação paralela sobre tentativa de suborno e obstrução de justiça. Raquel estava cavando a própria cova. Mas eu não queria só que ela fosse presa. Queria mais. Queria que ela perdesse tudo, assim como ela tinha planejado para mim. Contratei um investigador particular, Rodrigo Tavares, ex-policial civil, especializado em investigações financeiras. Paguei R$ 3.000 adiantados. Rodrigo, quero saber tudo sobre a Raquel e o Gustavo. Dívidas, bens, contas bancárias, movimentações suspeitas, tudo. Ele entregou o relatório 2 semanas depois. 50 páginas. Eu li cada palavra. Descobri que Gustavo tinha desviado materiais de construção da empresa onde trabalhava. Mais de R$ 100.000 em cimento, ferro, tijolos. Vendia por fora e embolsava o dinheiro. Por isso foi demitido. E mais, ele tinha uma amante, uma mulher de 32 anos chamada Júlia. Apartamento alugado para ela. Mesada de R$ 2.000 por mês. Tudo pago com cartão de crédito. E a Raquel? Descobri que ela tinha desviado dinheiro de pacientes. Cobrava tratamentos que nunca fez. Mais de R$ 60.000 em fraudes. 3 pacientes já tinham entrado com processo contra ela antes da clínica fechar. Aquelas pessoas não eram apenas assassinas fracassadas. Eram criminosas profissionais. E eu ia expor cada crime. Levei o dossiê para o Dr. Maurício. Ele leu tudo. Depois me olhou com admiração. Dona Inês, isso aqui é material para mais 5 processos. Estelionato, desvio de verba, apropriação indébita. Eu quero que eles paguem por tudo. Não só pela tentativa de me matar, por cada pessoa que eles enganaram, por cada crime que cometeram. Dr. Maurício sorriu. Então, vamos fazer isso. Vou encaminhar esse material para o Ministério Público. E vamos derrubar eles de todos os lados. Enquanto a justiça seguia seu curso, eu segui com minha vida. Mas agora com um propósito. Não era mais só sobre sobreviver. Era sobre vencer. Voltei a dirigir. Comprei um carro novo, um sedã prata confortável. Fazia questão de passar na frente do prédio onde morava com o Gustavo. Só para sentir a liberdade de estar viva, de estar no controle. Reativei minhas contas em redes sociais. Postava fotos minhas sorrindo, em restaurantes, em parques, na praia. Queria que o mundo visse. Inês estava viva. E estava bem. Teve uma tarde que recebi uma ligação estranha. Número de São Paulo. Atendi. Dona Inês? Sim, aqui é Júlia, a amiga do Gustavo. Fiquei em silêncio. A amante. Ela continuou, voz trêmula. Eu sei quem a senhora é. E eu sei o que ele fez. Eu não sabia de nada quando a gente começou. Ele disse que era divorciado, que a mãe dele tinha morrido. Quando vi na notícia o que aconteceu, eu quis morrer. O que você quer? Quero te pedir desculpa. E te contar uma coisa. Gustavo me ligou da prisão. Pediu para eu vender as joias que ele me deu e mandar o dinheiro para ele, para pagar advogado. Eu me recusei. E ele me xingou. Disse que eu era uma interesseira, que tinha usado ele. Quase ri. Gustavo chamando alguém de interesseiro. Júlia, eu quero devolver as joias para a senhora. Foram compradas com dinheiro dele. E esse dinheiro era seu. Fiquei surpresa. Você não precisa fazer isso. Preciso, para minha consciência. Marcamos de nos encontrar num café. Júlia era bonita, jovem, olhos vermelhos de tanto chorar. Ela me entregou uma caixinha. Dentro, um colar de pérolas, um anel de ouro, brincos de diamante, pequenos, mas caros. Ele disse que eram de família. Ela sussurrou. Eram. Da minha mãe. Ele roubou da minha casa quando eu estava no hospital. Júlia cobriu o rosto com as mãos. Eu sinto muito, muito mesmo. Olhei para ela. Mais uma vítima do Gustavo. Júlia, você foi enganada, igual eu. A diferença é que você acordou a tempo. Ela assentiu, chorando. Levei as joias para casa. Coloquei no cofre. Mais uma prova. Mais um crime. Furto. 2 semanas antes do julgamento, Dr. Maurício me ligou. Dona Inês, a defesa do Gustavo pediu para falar com a senhora. Falar o quê? Eles querem propor um acordo. Gustavo se declara culpado, pega uma pena reduzida de 12 anos e a senhora desiste de processar ele civilmente pelos danos. Fiquei em silêncio. Doutor Maurício, a senhora não precisa aceitar. Temos provas suficientes para condená-lo pelo máximo da pena. Não vou aceitar. Quero que ele vá a júri popular. Quero que 7 pessoas olhem para ele e digam, culpado. Quero que ele sinta o peso do que fez.
Então vamos pro júri. Na noite antes do julgamento, não consegui dormir. Ficava pensando em como seria entrar naquele tribunal, ver o Gustavo algemado, olhar nos olhos dele, contar minha história para uma sala cheia de estranhos. Sônia dormiu no meu quarto. Sentou na beirada da minha cama e segurou minha mão. Amanhã você vai ser a mulher mais forte daquela sala. Você sobreviveu. Ele tentou te destruir e não conseguiu. Lembra disso. No dia do julgamento, acordei às 6 da manhã. Tomei banho. Vesti um conjunto social cinza, discreto, mas elegante. Penteei meu cabelo. Me maquiei levemente. Queria que o júri visse uma mulher digna, não uma vítima destruída. Sônia me levou para o fórum. Dr. Maurício me esperava na porta. Pronta? Pronta. Entramos na sala do tribunal. Gustavo já estava lá, sentado ao lado do advogado. Magro, barba mal feita, roupa amassada. Quando me viu, ele abaixou a cabeça. Raquel entrou logo depois, algemada, com uma expressão dura. Olhou para mim com ódio, puro ódio. O juiz entrou. Todo mundo se levantou. O julgamento começou. O promotor fez a acusação, descreveu cada detalhe do crime, mostrou os comprimidos, leu o laudo do Dr. Alberto, apresentou as mensagens trocadas entre Gustavo e Raquel. E tocou o áudio da Patrícia, onde Raquel planejava subornar testemunha. A sala ficou em silêncio. Depois, murmúrios. Indignação. O advogado de defesa tentou argumentar. Meu cliente estava sob extrema pressão financeira. Sofria de depressão. Foi manipulado pela Corré Raquel, que é a verdadeira responsável, mas ninguém comprava. Os jurados olhavam para o Gustavo com nojo. Então chegou minha vez de testemunhar. Levantei. Caminhei até o banco das testemunhas. Sentei. Olhei para o júri. 7 pessoas. 3 homens. 4 mulheres. Olhos atentos. O promotor me fez as perguntas. Contei tudo. Desde o começo. A queda. A cirurgia. O convite do Gustavo. As semanas acamada. Os remédios extras. A conversa que ouvi. As pílulas que guardei. A última noite. Os 15 comprimidos. A frase que ele sussurrou. Quando repeti, tome tudo e durma para sempre, velha. Minha voz falhou. Engoli seco. Respirei fundo. Continuei. Contei como fingi que tomei. Como liguei para a polícia. Como me salvei. Quando terminei, a sala estava em silêncio absoluto. 2 juradas tinham lágrimas nos olhos. O advogado de defesa tentou me desestabilizar. Dona Inês, a senhora tem certeza que ouviu direito? A senhora estava sob efeito de medicação forte. Olhei para ele. Firme. Eu tenho 68 anos. Trabalhei 40 anos como contadora. Minha mente está perfeita. E eu lembro de cada palavra que meu filho disse naquela noite. Ele insistiu. Mas a senhora não acha que pode ter interpretado errado a intenção dele? 15 comprimidos não são interpretação errada. São tentativa de homicídio. Aplausos abafados no fundo da sala. O juiz bateu o martelo. Silêncio. Voltei para o meu lugar. Sônia apertou minha mão. Você foi perfeita. Depois foi a vez da delegada Cristina, do Dr. Alberto, da Patrícia. Todos confirmaram minha versão. Todos apresentaram provas. Gustavo foi chamado para depor. Ele subiu trêmulo. Chorou. Disse que se arrependia, que amava a mãe, que tinha cometido um erro terrível. Mas quando o promotor perguntou se você amava tanto sua mãe, por que deu 15 comprimidos para ela? Ele não soube responder. Ficou em silêncio, cabisbaixo. Raquel também depôs. Mas diferente do Gustavo, ela estava fria. Negou tudo. Disse que era armação, que eu queria ficar com o dinheiro só para mim e tinha inventado a história toda. Mas o áudio da Patrícia destruiu a defesa dela. Quando o promotor tocou a gravação, Raquel ficou pálida. Tentou dizer que era montagem, mas a perícia já tinha confirmado a autenticidade. Os advogados fizeram os debates finais, e o júri se retirou para deliberar. Esperei 2 horas no corredor, andando de um lado para o outro. Sônia me trazia água. Dr. Maurício me acalmava. Vai dar certo, as provas são incontestáveis. Quando o júri voltou, meu coração batia tão forte que sentia na garganta. O juiz perguntou: senhores jurados, qual o veredicto quanto ao réu Gustavo Silva? O porta-voz do júri, um homem de uns 50 anos, se levantou. Culpado, por unanimidade. Fechei os olhos. Respirei fundo. O juiz: e quanto à ré Raquel Andrade? Culpada, por unanimidade. Gustavo começou a chorar. Raquel ficou imóvel.
O juiz leu a sentença. Gustavo, 18 anos de prisão em regime fechado. Raquel, 20 anos em regime fechado. Foi nesse momento que eu senti justiça, real, verdadeira. Gustavo se virou para mim antes de ser levado pelos policiais. Gritou: "Mãe, por favor, me perdoa!" Eu olhei para ele e disse alto e claro: "Não." Virei as costas e saí do tribunal. 2 semanas depois do julgamento, Dr. Maurício me ligou. "Dona Inês, temos uma audiência marcada. O processo de deserdação é rápido. Só uma formalidade agora que eles foram condenados criminalmente." Fui sozinha. Não queria a Sônia presente. Aquilo era entre mim e meu passado. O juiz era outro, mais velho. Expressão cansada. Leu o processo. Olhou para as provas. Olhou para mim. "Dona Inês, a senhora tem certeza que quer deserdar seu único filho?" "Tenho absoluta certeza. Ele vai ficar sem nada quando a senhora falecer." "É exatamente o que eu quero." Ele assentiu. Assinou a sentença. Deserdação concedida. Gustavo Silva está oficialmente excluído da sucessão hereditária de Inês Carvalho Silva. Saí do fórum mais leve. Era como se tivesse cortado o último fio que me prendia àquele homem que um dia foi meu filho. Mas ainda tinha uma coisa que eu precisava fazer. Um confronto final. Cara a cara. Pedi autorização para visitar Gustavo na prisão. A delegada Cristina achou estranho. "Dona Inês, por quê? A senhora não precisa mais vê-lo." "Preciso, para fechar meu ciclo." Ela conseguiu a autorização. Dia e hora marcados. Presídio Central de Porto Alegre. Uma terça-feira às 10 da manhã. Sônia me levou até a porta. "Tem certeza disso?" "Tenho." Entrei sozinha. Passei pela revista. Deixei minha bolsa. Fui levada até a sala de visitas. Uma sala fria, com mesas de metal, cadeiras desconfortáveis, cheiro de mofo e desinfetante. Sentei, esperei. Gustavo entrou pela porta do fundo. Escoltado. Uniforme laranja. Cabelo cortado rente, mais magro ainda. Olhos fundos. Quando me viu, ele parou, como se tivesse visto um fantasma. O guarda o empurrou levemente. "Anda." Ele sentou na cadeira à minha frente. Havia uma mesa entre nós, pequena, de metal frio. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Eu observava cada detalhe do rosto dele, procurando algo. Arrependimento? Remorso? Humanidade? Ele quebrou o silêncio primeiro. "Mãe, eu não acreditei quando disseram que a senhora tinha pedido para me ver. Eu vim aqui para te dizer algumas coisas e quero que você fique calado e escute." Ele assentiu, olhos baixos. Respirei fundo. Durante 68 anos, eu acreditei em família. Acreditei que sangue era sagrado, que mãe e filho tinham um laço que nada quebrava. Criei você sozinha depois que seu pai morreu. Você tinha 7 anos. Trabalhei dupla jornada para colocar comida na mesa. Paguei escola particular, faculdade. Te dei tudo que eu podia dar. E sabe o que você me deu de volta? Ele não respondeu. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Você me deu veneno, Gustavo. 15 comprimidos. Você me deitou naquela cama, olhou para mim e sussurrou: "Durma para sempre, velha." Como se eu fosse lixo. Como se 68 anos de vida não valessem nada. "Mãe, eu não terminei." Minha voz saiu firme, fria. "Você sabia que eu guardei cada comprimido que você tentou me forçar a tomar nas semanas anteriores? 60 comprimidos, Gustavo. 60 tentativas. Não foi impulso, não foi desespero de um dia. Foi premeditação. Foi plano. Você e aquela mulher se sentaram e planejaram minha morte como quem planeja férias." Ele soluçou. Eu sei que não tem desculpa. Mas eu estava desesperado, mãe. Devia 500 mil reais. Iam tomar minha casa, meu carro, tudo. E você achou que minha vida valia menos que suas dívidas." Silêncio. "Sabe o que mais me doeu, Gustavo? Não foram os comprimidos. Foi saber que você não me via mais como mãe. Você me via como herança, como cofre, como solução para os seus problemas. Eu deixei de ser gente para os seus olhos. Não é verdade. Eu sempre te amei." "Mentira." Bati a mão na mesa. O guarda olhou para mim. Fiz sinal que estava tudo bem. Abaixei o tom. "Você não ama quem você tenta matar. Você não ama quem você envenena. Amor não faz isso." Gustavo chorava abertamente agora. Rosto vermelho. Mãos tremendo. "Mãe, eu te imploro. Me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa." Olhei nos olhos dele. "Não,
Ele ficou em choque, como se não acreditasse no que tinha ouvido. Eu não vou te perdoar, Gustavo. Não agora, não nunca, porque perdão é para quem merece, e você não merece. Você teve uma chance de ser homem, de me cuidar de verdade quando eu estava vulnerável, e você escolheu me matar. Mãe, por favor. Além disso, vim aqui te dar algumas notícias. Primeira, você foi oficialmente deserdado. Quando eu morrer, você não recebe um centavo, nem do apartamento, nem dos investimentos, nem de nada. Tudo vai para Sônia e para instituições de caridade. O rosto dele ficou branco. Segunda notícia, eu entreguei para o Ministério Público todas as provas dos seus outros crimes. Desvio de material de construção, furto das joias da minha mãe que você deu para sua amante. Sim, eu sei da Júlia. Ela me procurou, me devolveu tudo e vai testemunhar contra você em mais um processo. Gustavo colocou as mãos na cabeça. Não. Terceira notícia. A Raquel também vai responder por estelionato e fraude com pacientes. Encontramos 3 vítimas dispostas a processar. Então, quando vocês saírem desses 18 e 20 anos, vão direto para outro processo. E para outra condenação. Ele olhou para mim com ódio. Ódio real. A senhora está se vingando. Não, Gustavo. Eu não tô me vingando. Vingança seria te fazer o que você tentou fazer comigo. Isso aqui é justiça. É consequência. Você cometeu crimes. Agora paga por eles. Levantei da cadeira. Peguei minha bolsa. Gustavo levantou também. Desesperado. Mãe, não vai embora assim. A gente precisa conversar. A gente não precisa de mais nada. Eu vim aqui fechar um ciclo. E tá fechado. Mãe! Ele gritou. O guarda se aproximou. Olhei para ele pela última vez. Adeus, Gustavo. Espero que esses 18 anos te ensinem o valor de uma vida. Principalmente da vida de quem te amou incondicionalmente e você descartou como lixo. Virei as costas. Caminhei em direção à porta. Ouvi ele gritando atrás de mim. Mãe, volta aqui, por favor, mãe! Não olhei para trás. Passei pela porta. Ela se fechou. E o grito dele ficou abafado, distante. Sônia me esperava no carro. Quando entrei, ela olhou para o meu rosto. Como foi? Libertador. Ela me abraçou. E eu chorei. Mas não era mais choro de dor. Era choro de alívio, de fechamento. Uma semana depois, recebi outra ligação. Dessa vez, era o advogado da Raquel, Dr. Marcelo Fonseca. Dona Inês, minha cliente gostaria de falar com a senhora. Não tenho nada para falar com ela. Ela quer propor um acordo. Se a senhora retirar as acusações de tentativa de suborno e obstrução de justiça, ela concorda em não apelar da sentença. Quase ri. Ela não tem como apelar. As provas são irrefutáveis, e eu não vou retirar nada. Ela tentou me matar, tentou subornar testemunha, vai pagar por tudo. Dona Inês, seja razoável. Eu sou razoável. Por isso tô viva, porque fui razoável o suficiente para não engolir o veneno que seu cliente me deu. Desliguei, mas Raquel não desistiu. 3 dias depois, conseguiu autorização para me ligar diretamente da prisão. Número privado. Atendi sem saber. Inês? Reconheci a voz fria dela na hora. Como você conseguiu meu número? Não importa. Eu preciso falar com você. Mulher para mulher. A gente não tem nada para conversar. Tem sim. Eu quero te fazer uma proposta. Não me interessa. Me escuta. Por favor. A voz dela estava diferente, menos arrogante, quase desesperada. Suspirei. Fala. Eu sei que você me odeia e tem todo o direito, mas eu tô aqui há 3 meses e esses 3 meses me fizeram pensar. Sobre tudo, sobre o que eu fiz. E eu me arrependo. Você se arrepende de ter falhado, não de ter tentado. Silêncio do outro lado. É isso, né, Raquel? Você se arrepende de eu estar viva, não de ter planejado me matar. Não, não é isso, Você o quê? Vai me dizer que foi influenciada pelo Gustavo? Que estava desesperada? Que não teve escolha? Minha voz subiu. Você tinha escolha. Podia ter trabalhado mais. Podia ter pedido empréstimo. Podia ter vendido a casa. Mas não. Você escolheu me matar porque era mais fácil. Porque eu era uma velha inútil que estava atrapalhando seus planos. Inês, sabe qual é a diferença entre você e o Gustavo? Ele pelo menos chora. Ele pelo menos finge arrependimento. Você é fria até quando tenta parecer humana. Raquel ficou em silêncio. Depois, a voz dela mudou. Voltou a ser dura. Tudo bem. Você quer me destruir? Destrói. Mas lembra de uma coisa. Quando eu sair daqui, em 20 anos, você já vai ter ido.
e eu vou ter vida inteira pela frente. Enquanto você vai, tá debaixo da terra. Gelei. Ela continuou. Aproveita sua vitória enquanto dura, porque no final eu vou estar viva, e você não. Desliguei tremendo. Não de medo, de raiva. Liguei imediatamente para a delegada Cristina. Contei sobre a ligação. Ela ficou furiosa. Ameaça? Ela tá ameaçando a senhora da cadeia? Parece que sim. Vou abrir uma ocorrência e vou pedir isolamento dela. Isso não vai ficar assim. Desliguei. Sentei no sofá. Respirei fundo. Sônia apareceu com um chá. O que aconteceu? Contei. Ela ficou pálida. Essa mulher é um demônio. É, mas é um demônio preso e vai continuar presa. Mas a ligação da Raquel me afetou mais do que eu queria admitir. Comecei a ter pesadelos. Sonhava que ela saía da prisão. Aparecia na minha casa, me atacava, acordava suando, coração disparado. Voltei para a terapia. Doutora. Beatriz me explicou. Inês, é normal. Você passou por trauma. E a ameaça dela reativou esse trauma. Mas você precisa lembrar. Ela não tem poder sobre você. Ela tá presa e você tá livre. Demorou semanas para eu me recuperar daquela ligação. Mas aos poucos, voltei a dormir. Voltei a viver. E então chegou o dia da audiência final. O processo de reparação de danos. Dr. Maurício tinha entrado com uma ação civil contra Gustavo e Raquel pedindo indenização por danos morais e materiais. R$500 mil. O valor exato das dívidas deles. Era simbólico. Na audiência, o juiz analisou as provas. Leu os laudos médicos, os psicológicos. Viu que eu tinha feito 6 meses de terapia, que tinha tido depressão, ansiedade, pesadelos. Decidiu. Condena os réus Gustavo Silva e Raquel Andrade, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$600 mil à vítima Inês Carvalho Silva. R$600 mil. Mais do que eu tinha pedido. Dr. Maurício sorriu. Eles não têm esse dinheiro. Mas quando saírem da cadeia, se trabalharem, tudo o que ganharem vai ser penhorado até pagar essa dívida. Ou seja, eles vão trabalhar pro resto da vida para me pagar. Exatamente. Saí do fórum sabendo que a justiça tinha sido feita. Completamente. Gustavo e Raquel iam passar décadas na prisão. Depois iam sair endividados comigo. Iam trabalhar sabendo que cada centavo ia para minha conta. Era a inversão perfeita. Eles tinham me tratado como fonte de dinheiro. Agora eles eram minha fonte de dinheiro. Poético. Naquela noite, Sônia preparou um jantar especial. Lasanha, vinho, sobremesa. A gente tá comemorando o quê? Perguntei. A gente tá comemorando você, a mulher mais forte que eu conheço. Brindamos. E pela primeira vez em meses, eu sorri de verdade. Um sorriso leve, genuíno. No dia seguinte, fiz algo que vinha planejando há semanas. Peguei os R$900 mil que tinha em investimentos. Separei R$500 mil. E doei para 3 instituições. Um abrigo de idosos, uma casa de apoio a vítimas de violência doméstica e uma ONG que combate abuso familiar. Dr. Maurício achou arriscado. Dona Inês, isso é muito dinheiro. A senhora tem certeza? Absoluta. Esse dinheiro ia ser usado para me matar. Agora vai ser usado para salvar vidas. Ele preparou os documentos. Fiz as transferências e me senti mais leve do que nunca. Fiquei com R$400 mil. Mais que suficiente para viver confortavelmente até o fim dos meus dias. Comprei um apartamento menor, 2 quartos, vista para o Guaíba, perto da Sônia. Decorei do meu jeito, cores claras, plantas, fotos de lugares que eu queria conhecer. E comecei a viver, de verdade. 6 meses depois do julgamento, recebi uma notícia que me pegou de surpresa. A delegada Cristina me ligou. Dona Inês, tenho novidades. O Gustavo apanhou na prisão. Meu coração apertou, por instinto. Por memória muscular de quando ele ainda era meu filho. Tá grave? Não, nada que comprometesse a saúde dele, mas os outros detentos descobriram o crime dele. Tentativa de homicídio contra a própria mãe. Na cadeia, isso é considerado o pior dos crimes. Ele virou alvo. Fiquei em silêncio. Cristina continuou. Ele pediu transferência para a ala de proteção. Isolamento. Foi concedido. Agora ele passa 23 horas por dia, trancado numa cela sozinho. 23 horas sozinho. Com os próprios pensamentos, com a própria culpa. Não senti pena. Senti que era justo. E a Raquel? Raquel tá em outra situação. Ela tentou ser líder no pavilhão feminino.
manipular as outras detentas, mas uma delas era a mãe. E quando soube que a Raquel tinha tentado matar a sogra idosa, bateu nela. Raquel também pediu isolamento. Então os dois estavam sozinhos, trancados, vivendo no próprio inferno particular. Obrigada por me atualizar, Cristina. Sempre. E, Inês, você tá bem? Tô. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô realmente bem. E era verdade. Nos meses seguintes, reconectei com amigas antigas. Mulheres da minha idade que eu tinha perdido contato ao longo dos anos. A gente se encontrava para almoçar, para tomar café, para conversar sobre a vida. Uma delas, Helena, tinha passado por algo parecido. O filho dela tinha roubado as economias dela. 30 mil reais. Sumiu. Nunca mais voltou. Como você lidou? Perguntei. Chorei, sofri, me culpei, mas depois entendi que eu não podia carregar a culpa das escolhas dele. Ele era adulto, ele decidiu. E eu decidi seguir em frente. Outra amiga, Carmen, tinha sido abandonada pelo marido aos 65 anos. Ele tinha saído de casa para viver com uma mulher de 40. E agora? Agora eu moro sozinha. Viajo, faço aulas de pintura, namoro quando dá vontade e sou mais feliz do que fui nos últimos 20 anos de casamento. Percebi que eu não estava sozinha. Havia outras mulheres maduras que tinham sido traídas, abandonadas, desrespeitadas e que tinham escolhido se reconstruir. Comecei a fazer voluntariado no abrigo de idosos que eu tinha doado dinheiro. 2 vezes por semana ia lá conversar com os moradores, ouvir suas histórias, fazer companhia. Tinha uma senhora, Dona Lourdes, 81 anos, que me contou que os filhos tinham internado ela ali e nunca mais apareceram. Eles ligam? Perguntei. No começo ligavam, agora nem isso. Segurei a mão dela. Você não tá sozinha, eu venho te visitar. E ia, toda semana. Levava doces, flores, conversava por horas. Dona Lourdes me disse uma vez: Inês, você tem um coração muito bondoso. Depois de tudo que passou, ainda consegue se importar com os outros. É por isso que eu consigo, Lourdes. Porque se eu deixasse a maldade do meu filho me destruir, ele teria vencido, e eu não vou dar esse gosto para ele. 1 ano depois do julgamento, recebi uma carta registrada, do presídio. De novo, mas não era do Gustavo, era da Raquel. Hesitei, mas abri. Inês, não espero que você leia isso, mas preciso escrever. Passo meus dias aqui pensando no que fiz, na pessoa que eu me tornei, e me envergonho, profundamente. Eu não nasci ruim, mas me transformei em alguém capaz de planejar a morte de uma pessoa inocente por dinheiro. Não espero perdão, não mereço. Mas quero que você saiba que, mesmo de longe, sua dignidade me ensinou uma lição que nenhuma sentença judicial conseguiria. Você é mais forte do que eu jamais serei. Raquel. Amassei a carta. Joguei fora. Não respondi. Gustavo continuava me mandando cartas, uma por mês, sempre dizendo a mesma coisa. Me perdoa, mãe, por favor. Nunca respondi nenhuma. Até que um dia, 2 anos depois da prisão, as cartas pararam. Achei estranho. Liguei para a delegada Cristina. Gustavo desistiu de me escrever? Não exatamente. Ele tentou suicídio na cela. Meu mundo parou. Mas ele tá vivo. Cortou os pulsos com uma lâmina improvisada. Os guardas encontraram a tempo. Levaram para o hospital da penitenciária. Salvaram. Fechei os olhos. Respirei fundo. Ele deixou um bilhete. Dizia: não aguento mais viver sabendo que matei o amor da minha mãe. Como ele tá agora? Medicado. Em observação psiquiátrica, vai ter acompanhamento. Desliguei. Sentei no sofá. E chorei. Sônia me abraçou. Você não tem culpa disso, Inês. Eu sei, mas ainda dói. É porque você é humana. Ter compaixão não significa perdoar. Significa que você não perdeu sua humanidade, diferente dele. Ela estava certa. Eu sentia compaixão pelo sofrimento dele, mas isso não apagava o que ele tinha feito. Não mudava o fato de que ele tinha tentado me matar. 3 anos se passaram. Gustavo cumpria a pena. Raquel cumpria a pena. Eu vivia. Viajei para lugares que sempre quis conhecer. Gramado, Florianópolis, Foz do Iguaçu. Em cada lugar, tirava fotos, sorria, provava comidas novas, conhecia pessoas. Numa viagem a Cambará do Sul, conheci um homem, Antônio, 72 anos, viúvo, aposentado, educado. A gente conversou por horas num restaurante, sobre a vida, sobre perdas,
sobre recomeços. Ele me pediu o número. Eu dei. A gente começou a se falar. Todos os dias. Depois começamos a nos encontrar. Jantar, cinema, caminhadas. Sônia ficou feliz. Você merece isso, Inês. Merece ser feliz. Antônio sabia da minha história. Eu contei tudo. E ele não me julgou. Não me olhou com pena. Olhou com admiração. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço, ele disse. Não namoramos. Éramos companheiros, amigos próximos. E isso bastava. 4 anos após o julgamento, recebi uma notificação. Gustavo tinha direito à progressão de pena. Poderia pedir regime semiaberto. Dr. Maurício me ligou. Dona Inês, como vítima, a senhora pode se manifestar. Quer que eu me oponha? Pensei. Pensei muito. Não, deixa seguir o processo normal. Se ele cumpriu os requisitos, que progrida. Tem certeza? Tenho. Eu não quero que ele fique preso para sempre. Quero que ele viva e carregue o peso do que fez pelo resto da vida. Gustavo conseguiu o semiaberto. Passou a trabalhar durante o dia numa marcenaria e voltar para dormir no presídio à noite. Soube por terceiros que ele mudou. Ficou quieto, introspectivo. Trabalhava em silêncio. Não falava com ninguém sobre o crime. Raquel também pediu progressão. Foi negada. Ela tinha cometido falta grave na prisão. Tentativa de subornar uma guarda. 5 anos após o julgamento, numa tarde de quinta-feira, eu estava no mercado comprando frutas quando alguém me chamou. Dona Inês? Virei. Era uma mulher jovem, bonita, grávida. Sim, eu sou Júlia. A gente se viu uma vez, há alguns anos. A amante do Gustavo. Olhei para a barriga dela. Ela seguiu meu olhar. Não é dele, é do meu marido. Casei 2 anos atrás, com um homem bom, de verdade. Sorri. Que bom, Júlia. Eu só queria te agradecer, por não me julgar naquele dia, por me tratar com humanidade. Aquilo mudou minha vida. Você não tinha culpa de nada. Foi vítima igual eu. Ela me abraçou e foi embora. Saí do mercado pensando, quantas vidas o Gustavo e a Raquel destruíram? Não só a minha, a da Júlia, a dos pacientes que Raquel fraudou, a dos funcionários que ela demitiu sem pagar, a da empresa que Gustavo roubou. Eles eram como bombas, destruíam tudo ao redor. Mas eu tinha sobrevivido e reconstruído. Hoje, aos 73 anos, moro sozinha no meu apartamento com vista para o Guaíba. Sônia mora no andar de cima. A gente se vê todo dia. Antônio me visita 3 vezes por semana. A gente joga baralho, assiste filmes, conversa. Continuo fazendo voluntariado. Agora coordeno um grupo de apoio a idosos vítimas de abuso familiar. A gente se reúne uma vez por mês, compartilha histórias, se apoia. Tem uma senhora, Dona Marisa, que o filho bateu nela para roubar a aposentadoria. Tem outra, Dona Fátima, que a filha trancou num quarto e tentou declarar incapacidade mental para tomar seus bens. Eu ouço, acolho e digo, vocês são mais fortes do que pensam e vocês merecem justiça. Gustavo cumpriu 8 anos e conseguiu liberdade condicional. Mora numa pensão, trabalha numa construção, ganha salário mínimo. Metade é penhorada para pagar a dívida comigo. Ele me mandou uma carta quando saiu. Mãe, eu tô livre, mas não me sinto livre, porque o peso do que fiz me acompanha todo dia. Não espero seu perdão. Só quero que saiba que eu aprendi, do jeito mais doloroso possível. Não respondi, mas guardei a carta. Raquel ainda tá presa. Cumpre pena até 2042. Quando sair, vai ter 63 anos e vai dever R$600 mil para mim. Com juros e correção, vai ser bem mais. Ela vai trabalhar até morrer para pagar. E eu vou viver sabendo que justiça foi feita. Às vezes, quando estou tomando meu café da manhã, olhando para o rio, pensando na vida, me pergunto, valeu a pena lutar? Valeu a pena não desistir? E a resposta é sempre sim, porque eu poderia ter morrido naquela noite. Poderia ter engolido os 15 comprimidos. Poderia ter sido encontrada sem vida. E meu filho e minha nora teriam herdado tudo, vivido bem, e ninguém saberia da verdade. Mas eu não engoli. Eu cuspi. Eu liguei pro 190. Eu me salvei. E provei que uma velha de 68 anos, acamada, vulnerável, ainda tinha força suficiente para derrotar 2 assassinos calculistas. Provei que dignidade não tem preço, que justiça pode ser lenta, mas chega, e que a maior vingança não é destruir quem te feriu. É viver bem apesar de quem tentou te destruir. Hoje olho no espelho e vejo uma sobrevivente.
Uma guerreira. Uma mulher que perdeu o filho, mas não perdeu a si mesma. E isso vale mais que qualquer herança. Mais que qualquer dinheiro. Mais que qualquer coisa. Minha mensagem para você. Se você está passando por algo parecido, se alguém da sua família te trata como fardo, como obstáculo, como conta bancária, escuta o que eu vou te dizer. Você não é obrigado a aceitar. Você não precisa engolir veneno literal ou figurado. Levanta, luta, busca ajuda, liga para a polícia, procura um advogado, fala com amigos. Mas não aceita ser descartado. Você tem direito de viver com dignidade até o último dia da sua vida. E se um dia você estiver numa cama, vulnerável, dependente, e alguém te oferecer comprimidos demais, desconfia. Presta atenção, porque nem todo filho ama, nem toda família protege. E às vezes, a pessoa que deveria te cuidar é exatamente a pessoa que quer te ver morto. Mas você é mais forte do que pensa. Eu tinha 68 anos, quadril fraturado, sem forças. E mesmo assim venci. Você também pode. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir. Inscreve no canal para mais histórias reais de pessoas que transformaram dor em força. E clica na próxima história que está passando na tela agora. Você não vai se arrepender.